Olá pessoal, vamos para o segundo vídeo, continuando a série Respondendo os Questionamentos das Testemunhas de Jeová, baseado no livro Raciocínios à Base das Escrituras. No primeiro vídeo eu já mostrei que a definição que a liderança espiritual das Testemunhas de Jeová dá para os seus leitores aqui nesse manual é parcialmente distorcida, não é honesta a exposição feita ali, quando mistura modalismo com trinitarianismo. Muito bem, na página 397 e 398, esse livro apresenta várias citações de fontes reconhecidas como autoridade histórica e também teológica. Então, quais são as fontes? Aqui no livro Raciocínios, eles colocam a Nova Enciclopédia Britânica, a Nova Enciclopédia Católica, a Enciclopédia Americana, o Novo Dicionário Internacional, que é em francês, e faz uma citação também do jesuíta John Mackenzie, no Dicionário da Bíblia. Todas essas citações apontam de alguma forma que a doutrina da Trindade teria sido feita, concebida depois da Bíblia, entre os séculos terceiro e quarto e quinto. A igreja, segundo essas fontes, ou segundo a intenção da citação aqui, teria na verdade inventado a doutrina ou dogma da Trindade. Pois bem, vamos para algumas observações. Primeiro, aqui dessas citações, 3 delas são fontes seculares, isto é, a Enciclopédia Britânica, a Enciclopédia Americana e o Novo Dicionário Universal. O que queremos dizer com isso? Essas fontes, também em suas variadas citações, elas criticam a Bíblia, criticam a fé cristã em outros ambientes. Então, essa é uma falácia da referência. Então, por exemplo, se a Enciclopédia Americana criticar a ressurreição de Jesus conforme apresenta os evangelhos, obviamente as Testemunhas de Jeová talvez não iriam citar esta fonte. Então, para os trinitários, essas fontes seculares não vai fazer muita diferença, já que eles também podem criticar qualquer outra crença cristã, mesmo baseado na Escritura Sagrada. Outras 2 referências aqui merecem uma atenção melhor, como por exemplo a Enciclopédia Católica e do jesuíta Mackenzie. Tanto aqui como o do jesuíta afirmam que a igreja formulou essa doutrina e que supostamente essa doutrina não teria aparecido claramente formulada na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Bom, o ponto é o seguinte: se esses autores fizeram essa afirmação, nós discordamos deles, simplesmente isso. Assim como discordaríamos de qualquer outra citação que eles fizessem, negando aspectos bíblicos. Por que eu quero dizer isso? Primeiro, que é hábito da Igreja Católica assumir para si algumas coisas como que se fosse ela a autora. Por exemplo, a própria Igreja Católica diz que ela que estabeleceu o cânon. Então, nós não iríamos também concordar com isso. Ela até diz que na Bíblia não tem o cânon bíblico, é a Igreja Católica que estabelece o cânon bíblico. Então, nós não vamos discordar, não vamos concordar com isso, e nem mesmo as Testemunhas de Jeová. Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: no Catecismo da Igreja Católica, ao dizer sobre a Trindade, o Catecismo diz o seguinte, veja só, nesse catecismo que eu tenho aqui na página 70, e aqui tem um número aqui ao lado, o número 249, que pode ser o parágrafo, né?
Diz assim sobre o dogma, a formação do dogma trinitário. Olha só que interessante. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente através do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então observamos aqui que a Igreja, apesar de dizer que ela formulou, ela deu os termos corretos, né? Ela presunçosamente afirma isso, historicamente não temos nada a negar quanto a isso. Porém, ela mesma diz que a fonte da revelação da doutrina da Trindade é a Escritura. Então, por que é então que o raciocínio toma uma outra citação como base e não mencionou isso? É a escolha deles. Sobre o próprio jesuíta Mackenzie, é interessante que, apesar de realmente ele dizer palavras e até outras palavras que poderiam ser aí usadas pelas testemunhas de Jeová, ele, como sabemos, muitos teólogos católicos são liberais e eles não se incomodam em duvidar de algumas coisas da Escritura, desde que ele estabeleça que é a igreja que mantém. Então vamos ver se as testemunhas de Jeová concordaria com algo que ele diz na página 791. Olha só que interessante. Ele diz assim: as narrativas dos evangelhos, aliás, na página 793, a ressurreição final, a crença judaica na ressurreição final não é enfatizada no Novo Testamento. Todos os textos citados tratam da ressurreição do cristão, pois só a ressurreição para uma nova vida em Cristo merece esse nome, e uma ressurreição para qualquer outra coisa é uma contradição em termos. A recompensa prometida na ressurreição dos justos reflete mais a concepção judaica do que a concepção cristã. Fecha aspas. Então, será que essa percepção ou essa interpretação sobre a ressurreição, as autoridades da Testemunha de Jeová concordariam também? Eles diriam que o ensino da ressurreição é um ensino mais judaico do que o cristão e que a ressurreição do Novo Testamento é mais espiritual? Não concordaria com isso, tanto que ele mesmo depois vai fazer algumas citações do Novo Testamento que parece se aproximar da visão da ressurreição bíblica, conforme todos compreendem. Então, pegar e citar, fazer citações de autoridades seculares ou de outros que virtualmente negam a origem trinitária na Bíblia, não faz diferença para os que estão realmente convencidos de que a doutrina da Trindade tem base bíblica. Eu vou mencionar, por exemplo, um teólogo ortodoxo de tradição reformada, Louis Berkhoff, que ele diz na teologia sistemática o seguinte: olha só que interessante, na página 81, prova bíblica da doutrina da Trindade. Ele diz: a doutrina da Trindade depende decisivamente da revelação. E aí, entre outras coisas, ele termina que é de máxima importância reunir as provas escriturísticas da Trindade, e ele faz isso nessas páginas, mostrando evidência bíblica, sem fazer uma menção, sem recorrer a um credo ou confissão. Então, assim, quando é feito tais citações, com o intuito de dizer, olha, eles reconhecem que a doutrina da Trindade não é bíblica, como que eles fazem logo em seguida, é uma inferência e também um reducionismo, a partir de afirmações tanto de quem não é cristão ou é secular, como de afirmações de cunho duvidoso
e não ortodoxo, que aliás também o próprio catecismo, como eu mostrei, o catecismo católico afirma que a doutrina da Trindade nasce nas expressões bíblicas a respeito das três pessoas. E daí? Pergunto para as testemunhas de Jeová que gostam de fazer citações como essas. Então, este é o segundo vídeo que estamos aqui mostrando algumas incongruências ou inconsistências já de citações aqui do raciocínios à base das Escrituras. No próximo vídeo eu vou continuar aqui tratando de algumas coisas que veremos que eles também, à luz da Bíblia, distorcem ou fazem dois pesos e duas medidas em seu julgamento. Que Deus nos mantenha na verdade, firmes com Cristo.